O uso do boldo como planta medicinal remonta a tempos imemoriais. Sua origem está profundamente ligada às civilizações indígenas da América do Sul, especialmente aquelas situadas nas regiões montanhosas do Chile e Argentina. Antes mesmo do contato com os colonizadores europeus, essas civilizações desenvolveram um conhecimento vasto sobre as propriedades curativas da flora ao seu redor, e o boldo logo se destacou como um remédio eficaz para diversas condições de saúde, principalmente relacionadas ao sistema digestivo e ao fígado. As civilizações indígenas, como os Mapuche no Chile e os Quechuas nos Andes, desempenharam um papel crucial na transmissão do conhecimento sobre o boldo. A tradição oral, que era a principal forma de preservar o conhecimento entre esses povos, garantia que as gerações seguintes soubessem identificar as plantas medicinais corretas e como utilizá-las de maneira eficaz. As folhas do boldo eram colhidas e secas para serem usadas em chás e infusões, considerados milagrosos para o tratamento de uma variedade de doenças. Nessas sociedades, o boldo era visto não apenas como um remédio físico, mas também como uma planta espiritual. Acreditava-se que ele tinha o poder de purificar o corpo e o espírito, livrando a pessoa das impurezas acumuladas tanto física quanto espiritualmente. Os curandeiros indígenas, conhecidos como Omachiu entre os Mapuche, usavam o boldo em cerimônias rituais, acreditando que ele ajudava a restaurar o equilíbrio entre o corpo e a natureza. Essa prática estava alinhada com a visão holística da saúde mantida pelos povos indígenas, que entendiam o ser humano como parte integrante de um todo interconectado. Segundo eles, os desequilíbrios no corpo estavam frequentemente relacionados a desequilíbrios no meio ambiente ou nas relações com o mundo espiritual. Portanto, o uso de plantas como o boldo não apenas curava doenças físicas, mas também restaurava a harmonia com a natureza e o cosmos. A geografia da América do Sul desempenhou um papel essencial no desenvolvimento do uso medicinal do boldo. A planta é nativa das regiões montanhosas do Chile, onde cresce espontaneamente em florestas subtropicais. O boldo, Spelmus boldus, é um arbusto perene que pode atingir até 6 metros de altura, com folhas ovais, ásperas ao toque de coloração verde escura. Seu cheiro forte e característico tornou a planta facilmente reconhecível pelos povos que viviam próximos às áreas onde ela crescia. Os habitantes locais logo perceberam que, além de seu aroma peculiar, as folhas do boldo possuíam propriedades terapêuticas notáveis. Elas foram identificadas como eficazes no tratamento de problemas digestivos, dores de estômago e, sobretudo, na purificação do fígado. Através de observação e experimentação ao longo de gerações, os povos indígenas foram capazes de entender não apenas os benefícios da planta, mas também as dosagens adequadas e as combinações com outras ervas para potencializar seus efeitos. Com a chegada dos colonizadores europeus ao continente sul-americano, no século XVI, iniciou-se um processo de intercâmbio cultural e medicinal. Embora os europeus trouxessem consigo seus próprios métodos e conhecimentos de tratamento, muitos logo reconheceram a eficácia dos remédios indígenas. O boldo foi uma das plantas que captou a atenção dos exploradores e missionários, que ficaram impressionados com sua capacidade de tratar problemas de saúde. Durante as primeiras expedições espanholas e portuguesas à região, os colonizadores frequentemente sofriam de doenças digestivas devido à falta de familiaridade com o clima, a alimentação local e a flora nativa. Os povos indígenas, ao observarem esses sintomas nos recém-chegados, sugeriram o uso do boldo como remédio para aliviar os sintomas. O sucesso dessas intervenções logo despertou a curiosidade dos europeus, que começaram a documentar as propriedades da planta. Os escritos de missionários e naturalistas europeus que exploraram a América do Sul mencionam o uso do boldo como uma das principais ervas curativas dos nativos. Muitos desses documentos, encontrados em crônicas e cartas, destacam o potencial do boldo como tratamento para o fígado, o que posteriormente foi corroborado por estudos científicos. O intercâmbio de conhecimento entre as culturas levou ao estabelecimento do boldo como uma planta de interesse na medicina tradicional e, mais tarde, na fitoterapia europeia. No início do século XIX, com o avanço das ciências botânicas e o crescente interesse europeu por plantas medicinais exóticas, o boldo começou a ser estudado de maneira mais sistemática. Botânicos e farmacêuticos europeus, inspirados pelas viagens de naturalistas e exploradores sul-americanos, passaram a investigar as propriedades químicas do boldo. A planta foi introduzida na fitoterapia europeia como um remédio eficaz para problemas hepáticos e digestivos.
À medida que mais europeus viajaram para a América do Sul, o uso do boldo se expandiu, sendo levado para outros continentes. Farmacêuticos e médicos fitoterapeutas da época começaram a utilizá-lo em fórmulas medicinais, especialmente para tratar doenças relacionadas ao fígado, como icterícia, indigestão crônica e problemas biliares. A popularização do boldo também se deve ao movimento da medicina natural, que ganhou força no final do século XIX e início do século XX. Durante esse período, muitos médicos começaram a se afastar dos tratamentos convencionais, que frequentemente incluíam métodos invasivos e o uso de substâncias químicas sintéticas, em busca de soluções mais naturais e menos prejudiciais à saúde. O boldo, com suas propriedades desintoxicantes, tornou-se um dos principais elementos das curas naturais promovidas por esse movimento. Uma das razões pelas quais o boldo se destacou ao longo dos tempos foi sua versatilidade. Ele não era usado isoladamente, mas muitas vezes combinado com outras plantas para potencializar seus efeitos. Na América do Sul, o boldo era frequentemente misturado com ervas como a menta, erva doce e camomila, para tratar uma ampla gama de condições digestivas. Na Europa, o boldo foi incorporado a fórmulas mais complexas de fitoterapia. Por exemplo, ele era combinado com alcachofra aridente de leão, outras plantas conhecidas por seus benefícios para o fígado e o sistema digestivo. Essas combinações eram usadas para tratar desde problemas hepáticos até constipação e má digestão, tornando o boldo um componente essencial das terapias desintoxicantes. Além de seu uso medicinal, o boldo desempenhava um papel importante nos rituais espirituais de muitas culturas indígenas. Para os Mapuche e outras tribos sul-americanas, a planta tinha conotações místicas, sendo utilizada em cerimônias de cura espiritual. Era comum que os curandeiros usassem o boldo em defumações ou preparassem infusões para serem consumidas em rituais de purificação. O fígado, considerado um dos órgãos mais essenciais do corpo humano, é muitas vezes chamado de o laboratório ou usina química do organismo devido à complexidade e quantidade de funções que desempenha. Situado no quadrante superior direito da cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma, o fígado é o maior órgão interno, pesando em torno de 1,5 kg em adultos saudáveis. A sua estrutura é altamente vascularizada, recebendo um fluxo constante de sangue que o alimenta com nutrientes e oxigênio, essenciais para a sua função. De acordo com estudos publicados na Nature Reviews Gastroenterology e Hepatology, o fígado desempenha mais de 500 funções conhecidas, e essas funções são cruciais para a manutenção da homeostase do corpo, ou seja, o equilíbrio bioquímico que sustenta a vida. Entre essas funções, destacam-se, de metabolismo de carboidratos. O fígado regula os níveis de glicose no sangue, convertendo-a em glicogênio para armazenamento quando os níveis de glicose são altos e revertendo o processo quando os níveis de glicose são baixos. Esse equilíbrio é crucial para o funcionamento do cérebro e dos músculos, que dependem da glicose como principal fonte de energia. Metabolismo de lipídios. O fígado é o principal local de síntese de colesterol e triglicerídeos, além de ser responsável pela produção de lipoproteínas de alta e baixa densidade, HDL e LDL, que transportam gorduras pelo corpo. O equilíbrio dessas substâncias é vital para a saúde cardiovascular. Síntese de proteínas plasmáticas. O fígado sintetiza proteínas essenciais, como a albumina, que mantém o equilíbrio osmótico do sangue, e fatores de coagulação, que são fundamentais para a resposta do corpo a lesões. Metabolismo de toxinas e drogas. Uma das funções mais conhecidas do fígado é a desintoxicação. Ele é responsável por metabolizar drogas, álcool e outras toxinas que entram no organismo, tornando-as menos tóxicas ou solúveis em água para que possam ser excretadas pelos rins ou intestinos. Produção de bile. A bile, produzida pelos hepatócitos, células do fígado, é essencial para a emulsificação de gorduras no intestino delgado, permitindo a digestão e absorção de ácidos graxos e vitaminas lipossolúveis. Essas funções, embora apenas uma amostra do vasto espectro de atividades hepáticas, demonstram o quão integral é o fígado para a sobrevivência e o bem-estar. Quando falamos de desintoxicação, o fígado é o protagonista central nesse processo. Ao longo de um dia, o corpo humano é exposto a uma infinidade de toxinas provenientes do ambiente, da dieta, de medicamentos e do metabolismo interno. O fígado age como um filtro, processando essas substâncias e transformando-as em compostos menos nocivos que podem ser excretados pelo corpo.
Um dos processos mais importantes do fígado é a biotransformação, que é dividida em duas fases principais: em fase 1 oxidação, redução e hidrólise. Nessa fase, enzimas hepáticas como o citocromo P450 oxidam substâncias lipofílicas, que se dissolvem em gordura e em compostos hidrofílicos solúveis em água. Esse é um processo crítico, pois muitas toxinas são originalmente lipofílicas, e sem essa conversão, não poderiam ser excretadas pelos rins. Fase 2 conjugação. Na fase 2, compostos intermediários formados na fase 1 são conjugados com outras moléculas, como glicuronídeos ou glutationa, tornando-os ainda mais solúveis em água para excreção. A deficiência em uma dessas fases pode resultar em acúmulo de toxinas no corpo, levando a várias condições de saúde. Pesquisas realizadas pela American Association for the Study of Liver Diseases indicam que um fígado saudável consegue processar a maioria das toxinas de maneira eficiente, mas fatores como má alimentação, consumo excessivo de álcool e poluição ambiental podem sobrecarregar o órgão. Isso resulta em uma disfunção hepática, que pode levar a problemas mais sérios como hepatite, esteatose hepática, fígado gorduroso e cirrose. A produção de bile é uma das funções mais críticas do fígado, mas muitas vezes é subestimada. A bile é composta principalmente de ácidos biliares, bilirrubina, colesterol, lecitina e água, e sua principal função é auxiliar na digestão de gorduras. No entanto, além de suas funções digestivas, a bile também atua na excreção de toxinas. A bile facilita a eliminação de substâncias como bilirrubina, um subproduto da degradação da hemoglobina, e toxinas lipossolúveis que o corpo não consegue excretar diretamente pela urina. Quando a produção de bile é comprometida, seja por doença hepática ou disfunção da vesícula biliar, o corpo pode acumular essas substâncias, resultando em icterícia e outros distúrbios. Estudos publicados no Journal of Hepatology sugerem que o uso de plantas medicinais, como o boldo, pode estimular a produção de bile e melhorar a função hepática, o que será abordado em maior detalhe nos próximos momentos. O fígado não só desintoxica o corpo, mas também desempenha um papel central no metabolismo energético. Quando os níveis de glicose no sangue estão altos, o fígado converte essa glicose em glicogênio, um polímero de glicose que pode ser armazenado para uso posterior. Quando os níveis de glicose caem, o fígado quebra o glicogênio e libera glicose na corrente sanguínea para manter o cérebro e os músculos funcionando corretamente. Essa função é crucial, pois o cérebro depende quase exclusivamente da glicose como fonte de energia. Sem a capacidade do fígado de armazenar e liberar glicose conforme necessário, o corpo estaria sujeito a flutuações perigosas nos níveis de açúcar no sangue, o que poderia resultar em coma hipoglicêmico. Além disso, o fígado também participa da gliconeogênese, um processo no qual ele produz glicose a partir de compostos não carboidratos, como aminoácidos e glicerol, durante períodos de jejum ou exercício intenso. Esse processo é vital para a sobrevivência em condições de escassez de alimentos e energia. Outro papel muitas vezes negligenciado do fígado é sua contribuição para a saúde imunológica. O fígado contém grandes quantidades de células de Kupffer, que são macrófagos especializados em remover bactérias, partículas estranhas e células danificadas da circulação sanguínea. Estas células desempenham um papel fundamental na primeira linha de defesa do sistema imunológico inato. Além disso, o fígado também produz proteínas do sistema complemento, que ajudam na defesa contra infecções bacterianas e virais. A falha na função imunológica do fígado pode aumentar a susceptibilidade a infecções e promover a inflamação crônica, que está associada a uma variedade de doenças, incluindo doenças autoimunes e inflamações sistêmicas. Dado o papel central do fígado na saúde, é essencial compreender como o estilo de vida moderno pode impactá-lo negativamente. Dietas ricas em alimentos ultraprocessados, o consumo excessivo de álcool, a exposição a toxinas ambientais e o uso prolongado de medicamentos podem sobrecarregar o fígado, resultando em disfunção hepática. Estudos recentes demonstram que a incidência de doenças hepáticas não alcoólicas, como a esteatose hepática, aumentou drasticamente nas últimas décadas devido a dietas ricas em açúcares e gorduras saturadas. Este fenômeno tem levado os especialistas a reconsiderarem a importância de dietas ricas em alimentos naturais e desintoxicantes, como o boldo, que discutiremos em momentos posteriores. O boldo, conhecido cientificamente como Pelmus boldus, é uma planta nativa do Chile e amplamente utilizada na medicina tradicional e popular.
Sua história remonta aos tempos antigos, quando os povos indígenas da América do Sul já o utilizavam para tratar diversas enfermidades. O boldo é frequentemente encontrado em forma de chá, extrato e cápsulas, e seu uso se espalhou para outras regiões, incluindo o Brasil, onde se tornou um remédio popular para problemas digestivos e hepáticos. Botanicamente, o boldo é uma planta perene que pertence à família Monimiaceae. Ele é caracterizado por suas folhas verdes escuras, ovais e aromáticas, que contêm compostos bioativos, como alcaloides, flavonoides e óleos essenciais. Estes compostos são responsáveis pelas propriedades medicinais atribuídas ao boldo, especialmente suas capacidades desintoxicantes e digestivas. O uso do boldo na medicina popular é frequentemente respaldado por uma série de estudos científicos que investigam suas propriedades farmacológicas. As pesquisas indicam que o boldo pode exercer efeitos hepatoprotetores, anti-inflamatórios e antioxidantes, tornando-o um aliado valioso para a saúde do fígado e do sistema digestivo. O boldo é uma fonte rica de compostos bioativos, que tem sido alvo de diversas investigações científicas. Os principais compostos identificados nas folhas de boldo incluem alcaloides. O boldo contém alcaloides como a boldina, que é um dos compostos mais estudados por suas propriedades hepatoprotetoras. A boldina demonstrou a capacidade de proteger as células do fígado contra danos oxidativos e inflamação, além de promover a produção de bile. Flavonoides. Esses compostos polifenólicos possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A presença de flavonoides no boldo contribui para a redução do estresse oxidativo, que é um fator importante em doenças hepáticas crônicas. Óleos essenciais. Os óleos essenciais extraídos das folhas de boldo, como o óleo de boldo, têm propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, ajudando a combater infecções e promover a saúde intestinal. Pesquisas publicadas na Journal of Ethopharmacology destacam a relevância desses compostos e seus efeitos sinérgicos na promoção da saúde hepática. Estudos demonstram que a boldina, por exemplo, pode atuar na regulação do metabolismo lipídico, ajudando a prevenir a acumulação de gordura no fígado. Os efeitos benéficos do boldo sobre a função hepática são amplamente reconhecidos e respaldados por uma série de estudos clínicos e experimentais. Pesquisas realizadas na Revista Brasileira de Farmacognosia revelaram que o consumo de boldo pode levar a uma melhora significativa em marcadores de função hepática, como as transaminases GALT-AST, que são frequentemente elevadas em casos de hepatite e esteatose hepática. Um estudo conduzido em animais, publicado no European Journal of Pharmacology, demonstrou que a administração de extrato de boldo reduziu os níveis de enzimas hepáticas, indicando uma diminuição da lesão hepática. Esses achados sugerem que o boldo pode ter um efeito protetor contra o dano hepático induzido por substâncias tóxicas, como o álcool e medicamentos. Além disso, o boldo também pode aumentar a síntese e secreção de bile, o que é crucial para a digestão e absorção de lipídios. A bile não apenas auxilia na digestão, mas também desempenha um papel vital na excreção de toxinas e subprodutos do metabolismo. A estimulação da produção de bile pelo boldo pode ser uma das razões pelas quais ele é frequentemente utilizado para tratar distúrbios digestivos e hepáticos. Além de suas propriedades hepatoprotetoras, o boldo é amplamente utilizado para melhorar a saúde digestiva. Os compostos presentes no boldo têm demonstrado atividade benéfica em várias condições digestivas, incluindo indigestão, gases, cólicas e constipação. A ação carminativa do boldo, que ajuda a aliviar o excesso de gás no trato digestivo, foi observada em estudos que analisaram o uso de chá de boldo em pacientes com sintomas de dispepsia. A pesquisa na Gastroenterology Research and Practice mostrou que a ingestão de infusões de boldo pode melhorar a motilidade intestinal, aliviando a sensação de inchaço e desconforto. Além disso, o boldo também possui propriedades anti-inflamatórias, que podem ajudar a acalmar a mucosa do estômago e do intestino, contribuindo para a saúde geral do sistema digestivo. A presença de flavonoides e antioxidantes no boldo combate a inflamação, o que pode ser benéfico em condições como gastrite e síndrome do intestino irritável. Os antioxidantes são substâncias que protegem o corpo contra os danos causados pelos radicais livres, que são subprodutos do metabolismo celular e estão associados a várias doenças crônicas, incluindo doenças hepáticas, cardiovasculares e câncer. O boldo é uma excelente fonte de antioxidantes, que desempenham um papel vital na proteção das células hepáticas e na prevenção de doenças.
Estudos demonstraram que os extratos de boldo são eficazes na neutralização dos radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e promovendo a saúde celular. Uma pesquisa publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry avaliou a atividade antioxidante de extratos de boldo e constatou que eles apresentaram uma alta capacidade de inibir a oxidação lipídica, um processo que pode levar a doenças hepáticas e cardiovasculares. Além disso, os antioxidantes presentes no boldo podem ajudar a proteger o fígado contra danos causados por toxinas e substâncias químicas. A administração de extrato de boldo em modelos experimentais de toxicidade hepática resultou em uma redução significativa nos danos oxidativos e inflamatórios. Embora o boldo seja amplamente considerado seguro e benéfico para a saúde, seu uso deve ser feito com cautela. A ingestão excessiva de boldo pode causar efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e dores de estômago. Isso é particularmente importante para pessoas que têm condições médicas pré-existentes ou que estão tomando medicamentos que afetam a função hepática. Além disso, o boldo contém pequenas quantidades de uma substância chamada ascaridol, que, em doses elevadas, pode ser tóxica. Portanto, é essencial que as pessoas sigam as diretrizes de dosagem e consultem um profissional de saúde antes de iniciar o uso de extratos de boldo, especialmente aqueles com doenças hepáticas ou que estão grávidas ou amamentando. O aumento do interesse na fitoterapia e no uso de plantas medicinais, como o boldo, tem levado a um número crescente de estudos científicos sobre suas propriedades e benefícios. A pesquisa em fitoterapia é fundamental para entender como esses remédios naturais podem complementar a medicina convencional e melhorar a saúde do fígado e do sistema digestivo. Pesquisas futuras devem se concentrar em ensaios clínicos mais rigorosos e bem controlados para avaliar a eficácia e segurança do boldo em diferentes populações. Esses estudos ajudarão a estabelecer diretrizes claras sobre o uso do boldo e sua dosagem adequada, proporcionando uma base científica sólida para sua aplicação na medicina moderna. O fígado é um dos órgãos mais vitais do corpo humano, desempenhando funções essenciais para a manutenção da saúde. Ele é responsável por filtrar e eliminar toxinas do sangue, metabolizar medicamentos, produzir bile e regular o metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. De fato, o fígado é considerado o principal órgão de desintoxicação do organismo, atuando como uma barreira contra substâncias nocivas e ajudando a preservar a homeostase. A capacidade do fígado de desintoxicar o corpo é um processo complexo, envolvendo diversas etapas bioquímicas. Os hepatócitos, as células principais do fígado, são encarregados de converter substâncias tóxicas em compostos menos prejudiciais. Esse processo de biotransformação ocorre em duas fases, e na fase I, as toxinas são transformadas em metabólitos intermediários, enquanto na fase II, esses metabólitos são conjugados a outras moléculas, facilitando sua excreção. Diversos fatores podem comprometer a função hepática, incluindo o consumo excessivo de álcool, a exposição a poluentes ambientais, o uso de medicamentos e a má alimentação. Quando o fígado está sobrecarregado, a capacidade de desintoxicação diminui, resultando em acúmulo de toxinas que podem levar a condições como hepatite, esteatose hepática e cirrose. Nesse contexto, o uso de plantas medicinais como o boldo, que tem propriedades hepatoprotetoras e desintoxicantes, torna-se relevante. Estudos científicos têm demonstrado que o boldo possui propriedades que podem apoiar o processo de desintoxicação do fígado. A boldina, um dos principais alcaloides presentes na planta, é reconhecida por suas ações hepatoprotetoras e antioxidantes, promovendo a proteção das células hepáticas contra danos induzidos por toxinas e radicais livres. Um estudo publicado na Journal of Ethopharmacology examinou o efeito do extrato de boldo em modelos experimentais de toxicidade hepática. Os resultados mostraram que o tratamento com boldo reduziu significativamente os níveis de enzimas hepáticas, como ALT-AST, indicando uma proteção efetiva contra lesões hepáticas. Os autores concluíram que o boldo poderia ser um recurso valioso para a prevenção e tratamento de doenças hepáticas induzidas por toxinas. A boldina não apenas protege as células do fígado, mas também atua na regulação do metabolismo hepático. Ela estimula a produção de bile, o que é essencial para a digestão e excreção de substâncias tóxicas. A bile contém sais biliares que emulsificam as gorduras, facilitando sua absorção no intestino. Além disso, a bile também desempenha um papel na eliminação de toxinas e produtos do metabolismo, como a bilirrubina.
A produção adequada de bile é fundamental para a desintoxicação do fígado. O consumo de boldo pode ajudar a manter níveis adequados de bile, favorecendo a digestão e a eliminação de toxinas. Em um estudo realizado na Revista Brasileira de Farmacognosia, os pesquisadores observaram que o uso de infusões de boldo aumentou a secreção biliar em ratos, corroborando sua eficácia na promoção da desintoxicação hepática. O estresse oxidativo, resultante do desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade do organismo de neutralizá-los, é um fator importante em diversas doenças hepáticas. O boldo, devido à sua rica composição de antioxidantes, ajuda a mitigar os efeitos do estresse oxidativo no fígado. Pesquisas indicam que o consumo de boldo pode aumentar a atividade de enzimas antioxidantes, como a superóxido desmutase, SOD, e a glutationa peroxidase, que desempenham papéis cruciais na defesa contra o estresse oxidativo. Um estudo publicado no Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences demonstrou que o extrato de boldo aumentou significativamente os níveis de glutationa, um potente antioxidante intracelular, em modelos experimentais, reduzindo o dano oxidativo hepático. O boldo tem sido utilizado na medicina tradicional para tratar uma variedade de condições hepáticas, como hepatite, esteatose hepática e distúrbios biliares. A evidência científica que respalda o uso do boldo em tais condições é crescente. Hepatite estudos têm mostrado que o boldo pode ajudar a reduzir a inflamação hepática e melhorar a função do fígado em pacientes com hepatite viral. A boldina demonstrou capacidade anti-inflamatória e hepatoprotetora em modelos experimentais de hepatite induzida por substâncias tóxicas. Esteatose hepática, também conhecida como fígado gorduroso, é caracterizada pelo acúmulo de gordura nas células do fígado. Pesquisas indicam que o uso de boldo pode ajudar a reduzir a acumulação de gordura no fígado e melhorar a sensibilidade à insulina, um fator crítico na prevenção e tratamento da esteatose hepática. Distúrbios biliares. O boldo é amplamente utilizado para tratar problemas relacionados à vesícula biliar, como cálculos biliares e colecistite. A ação colerética do boldo, que estimula a produção de bile, pode ajudar a prevenir a formação de cálculos e promover a saúde da vesícula biliar. O boldo pode ser combinado com outras plantas medicinais para potencializar seus efeitos desintoxicantes e hepatoprotetores. A fitoterapia muitas vezes utiliza combinações de ervas para otimizar os benefícios à saúde. Por exemplo, a combinação de boldo com cardo mariano, Silybum marianum, é uma prática comum. O cardo mariano contém silimarina, um composto conhecido por suas propriedades hepatoprotetoras e antioxidantes. Estudos têm mostrado que a associação entre boldo e cardo mariano pode resultar em efeitos sinérgicos, aumentando a eficácia no tratamento de doenças hepáticas. Outra combinação eficaz é o boldo com hortelã-pimenta, menta piperita, que não apenas ajuda na digestão, mas também possui propriedades anti-inflamatórias. Juntas, essas ervas podem fornecer um efeito benéfico na saúde digestiva e hepática. O boldo é uma planta poderosa que oferece uma variedade de benefícios para a saúde, especialmente no que diz respeito à desintoxicação do fígado. Com sua rica composição de compostos bioativos, o boldo pode ajudar a proteger o fígado, promover a produção de bile e reduzir o estresse oxidativo. No entanto, é importante ressaltar que, embora o boldo seja um recurso natural valioso, ele não deve substituir tratamentos médicos convencionais para condições hepáticas. Sempre é recomendável que as pessoas consultem um profissional de saúde antes de iniciar o uso de qualquer suplemento à base de plantas, especialmente se tiverem condições médicas pré-existentes ou estiverem tomando medicamentos. Com a crescente evidência científica que respalda o uso do boldo, sua popularidade como um remédio natural para a desintoxicação do fígado deve continuar a aumentar. Futuras pesquisas podem fornecer mais informações sobre a eficácia e segurança do boldo, solidificando sua posição na fitoterapia moderna. Para compreender como o boldo atua na desintoxicação do fígado, é essencial conhecer sua composição química. O boldo, Spermus boldus, contém uma variedade de compostos bioativos, incluindo alcaloides, flavonoides, taninos e óleos essenciais. Esses compostos são responsáveis por suas propriedades terapêuticas e desempenham papéis fundamentais nos processos de desintoxicação e proteção hepática. Alcaloides. A boldina é o principal alcaloide presente no boldo e possui propriedades hepatoprotetoras.
Estudos têm demonstrado que a boldina pode proteger os hepatócitos contra o estresse oxidativo e a toxicidade induzida por substâncias químicas. Em uma pesquisa publicada na Phytotherapy Research, a boldina demonstrou eficácia na redução da necrose hepática em modelos experimentais. Flavonoides. Os flavonoides são conhecidos por suas atividades antioxidantes e anti-inflamatórias. O boldo contém flavonoides como a quercetina e a luteolina, que ajudam a neutralizar os radicais livres e reduzir a inflamação hepática. Um estudo na Journal of Medicinal Food destacou que os flavonoides presentes no boldo podem contribuir para a proteção do fígado em condições de estresse oxidativo. Óleos essenciais. O óleo essencial de boldo é rico em compostos como o cineol e o linalol, que têm propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. Esses compostos podem ajudar a aliviar a dor e a inflamação associadas a distúrbios hepáticos e biliares. A hepatoproteção do boldo é um dos aspectos mais estudados. Diversos mecanismos estão envolvidos nesse efeito, que incluem a prevenção do estresse oxidativo, a modulação da inflamação e a promoção da regeneração celular. Prevenção do estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um dos principais responsáveis pela lesão hepática. O boldo, por meio de seus compostos antioxidantes, ajuda a neutralizar os radicais livres e a aumentar os níveis de glutationa, um antioxidante crucial que protege as células do fígado. Modulação da inflamação. A inflamação crônica é um fator de risco significativo para doenças hepáticas. O boldo tem mostrado efeitos anti-inflamatórios em estudos, inibindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias e a ativação de células do sistema imunológico, o que contribui para a proteção do fígado. Promoção da regeneração celular. O boldo também pode estimular a regeneração das células hepáticas. A presença de compostos como a boldina favorece a reparação do fígado, facilitando a regeneração dos hepatócitos danificados. O boldo desempenha um papel vital na desintoxicação do fígado através de vários mecanismos que facilitam a eliminação de toxinas do organismo. Aumento da secreção biliar. Como mencionado anteriormente, o boldo estimula a produção de bile, que é essencial para a digestão e eliminação de toxinas. A bile ajuda a emulsificar e excretar substâncias indesejadas, permitindo que o fígado se livre de toxinas acumuladas. Conjugação de toxinas. O fígado realiza a conjugação de toxinas, transformando-as em formas menos tóxicas que podem ser eliminadas. A boldina e outros compostos do boldo podem aumentar a atividade de enzimas envolvidas nesse processo, como a UDP-glucuronosotransferase, facilitando a desintoxicação. Excreção renal. Além da desintoxicação hepática, o boldo pode auxiliar na eliminação de toxinas através dos rins. A promoção da produção de urina e o aumento da excreção de substâncias tóxicas são mecanismos importantes para a manutenção da saúde do fígado e do organismo como um todo. Um estudo clínico foi realizado com pacientes que apresentavam doença hepática crônica para avaliar os efeitos do boldo em sua saúde. Os participantes foram divididos em dois grupos, um recebeu tratamento com extrato de boldo, enquanto o outro grupo recebeu um placebo. Os resultados mostraram que o grupo tratado com boldo apresentou uma redução significativa nos níveis de enzimas hepáticas, ALT e AST, indicando uma melhora na função hepática.